Era uma quinta-feira à noite. Estávamos assistindo uma série juntos, coisa que fazíamos toda semana, um episódio por vez, parte da rotina de casal que vai se construindo sem que ninguém planeje. No meio do episódio, numa cena específica, Ricardo pegou o controle e desligou a televisão, sem aviso, sem explicação, do nada. Olhei para ele. Ele estava olhando para o chão com uma expressão que eu não soube nomear imediatamente. Perguntei o que tinha acontecido. Disse que estava cansado, que ia dormir. Levantou, foi para o quarto. Fiquei olhando para a tela preta por um momento. Depois fui rever mentalmente a cena que estava passando quando ele desligou. E entendi. Meu nome é Lorena. Tenho 37 anos. Sou psicóloga clínica. E era casada com Ricardo há 8 anos. A série que estávamos assistindo era um drama. O tipo com histórias de relacionamentos, traições, escolhas difíceis. Nada extraordinário para quem assiste ficção regularmente. Mas naquela cena específica, havia um elemento que eu tinha visto, e que Ricardo tinha visto também. Uma situação que espelhava algo. Não a ficção espelhando nossa vida, mas Ricardo reconhecendo na ficção algo que ele estava vivendo. Trabalho com comportamento humano. Sei o que acontece quando alguém vê representado numa tela algo que está carregando na consciência. Às vezes ri nervosamente. Às vezes fica em silêncio. Ricardo tinha desligado a televisão. Naquela noite, depois que Ricardo dormiu, fiquei na sala pensando. A cena que estava passando quando ele desligou era de um personagem que estava mentindo para a parceira. Numa conversa casual, com aquela naturalidade de quem pratica a mentira, há tempo suficiente para ela virar reflexo. A cena não era violenta, não era dramática, era cotidiana. E Ricardo tinha desligado no exato momento em que o personagem olhava para a parceira e mentia com os olhos nos olhos dela. Psicóloga há 12 anos. Sei reconhecer quando alguém reage a algo porque se viu nele. Nos dias seguintes, observei Ricardo com atenção renovada. O que encontrei não foi dramático. Foi uma série de pequenas inconsistências que eu tinha deixado passar porque não tinha motivo para juntar. As noites em que chegava um pouco mais tarde com histórias que soavam razoáveis. As vezes que o celular sumia para o banheiro. A vez que eu tinha perguntado sobre um colega e ele tinha dado 2 nomes diferentes em conversas separadas para a mesma pessoa. Detalhes que sozinhos eram nada. Juntos, depois da quinta-feira da televisão, tinham peso. Na segunda semana, enquanto Ricardo estava no trabalho, sentei com o que tinha observado e fiz o que faço profissionalmente com informação. Organizei, cruzei, tirei conclusões baseadas em padrões e não em emoção. O padrão era claro. Conversei com minha advogada. Organizei o necessário. No 5º dia, estava pronta. Na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana depois, estávamos de novo na sala. Não coloquei a série. Sentei de frente para ele. Disse: "Na semana passada você desligou a televisão no meio de uma cena." Ricardo me olhou. A cena era de um personagem mentindo para a parceira olhando nos olhos dela. Você desligou no exato momento em que ele mentia. Silêncio. Trabalho com comportamento humano há 12 anos. Sei o que acontece quando alguém reage a algo porque se reconheceu nele. Ele ficou olhando para o chão. Passei a semana seguinte prestando atenção. Encontrei o suficiente para confirmar o que aquela reação tinha me dito. Ricardo ficou em silêncio por um tempo longo. Quando levantou os olhos, havia uma expressão que eu reconhecia do consultório. A expressão de alguém que percebe que foi lido de um jeito que não esperava. Quando tentou falar, levantei a mão. Não precisa me explicar a cena. Me conta há quanto tempo. A resposta demorou. Quando veio, confirmou o que os padrões das últimas semanas tinham sugerido. Ouvi tudo sem interromper. No final, disse apenas: "Você desligou a televisão porque não aguentou ver na ficção o que estava fazendo na vida real. Isso me diz mais sobre onde você estava do que qualquer coisa que você possa falar agora." Ricardo não respondeu. Me levantei. Fui para o quarto. Ricardo foi embora naquela semana.
A separação foi conduzida com advogados, sem exposição, com a discrição que a situação merecia. O que fica dessa história é aquela quinta-feira à noite, a tela apagando de repente. Ricardo olhando para o chão. Um gesto de 2 segundos que disse mais do que meses de observação teriam dito. Aprendi nessa história, ou talvez confirmei o que já sabia profissionalmente, que as pessoas revelam mais do que pretendem o tempo todo. Nos gestos, nas reações involuntárias, no que as faz rir nervosamente, calar de repente, ou desligar a televisão no meio de uma cena. Ricardo não planejou aquela reação. Aconteceu antes que ele pudesse controlar. E numa fração de segundo, antes mesmo de eu processar conscientemente, algo em mim registrou. Uma semana depois, eu entendia o que tinha registrado. Obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreva para receber os próximos vídeos.